Então, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Bom dia, gente. Diante dessa pergunta, vamos falar sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, publicado em 1899. É uma obra aberta, ou seja, uma pergunta sem resposta. O enredo do livro gira em torno do relacionamento de Bentinho e Capitu. A obra confirma o pensamento certeiro e crítico que o autor enraiza sobre a sociedade brasileira, ou seja, sobre a visão de Machado de Assis sobre a sociedade em geral. Como foi dito anteriormente, o Dom Casmurro é um livro escrito em primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem que está falando e que é o protagonista, o Bento Santiago, que mais conhecido também como Dom Casmurro, que ele tem esse nome devido a um fato em que ele estava no transporte público e um jovem foi até ele ler alguns versos. E enquanto o jovem estava falando os seus versos, o Santiago acabou se entediando ali e o jovem apelidou ele de Dom Casmurro. Dom porque ele era um membro da aristocracia, né, da classe elitizada, e Casmurro seria uma pessoa amargurada. E ele explica isso no primeiro capítulo. Então a gente tem um caráter metaficcional, uma vez que o autor admite que está escrevendo uma obra. E na obra o autor ele tenta ligar as duas pontas de sua história, já que ele está escrevendo com ele já idoso, na sua velhice, mas ele tenta lembrar suas memórias de adolescência, de infância, que foi quando ele encontrou a Capitu lá no seu bairro. Começou por uma simples amizade, uma amizade inocente, mas com o tempo ele acabou se apaixonando pela Capitu e ele teve alguns obstáculos com isso, já que a dona Glória, a sua mãe, uma mulher já viúva, era uma mulher muito conservadora, muito católica também, e quando Dom Casmurro nasceu, ela fez uma promessa de que ele seria padre. E o que foi um problema para Dom Casmurro, já que ele era um homem apaixonado, e se tornar padre, né, padre não se casa. Então é um problema para Dom Casmurro, que não consegue evitar ir no seminário. Então ele vai ao seminário, faz uma amizade com Escobar, que era um personagem que também não queria se tornar padre, e eles conseguem não se tornar padre. E aí, Dom Casmurro se casa com Capitu e o Escobar acaba casando com a amiga da Capitu, que é a Sancha. A Capitu não tem fala, não se pronuncia na narrativa. Ela sempre aparece dentro de uma narrativa com uma personagem muito intrigante, ou seja, uma personagem que levanta suspeitas, uma personagem que tem a capacidade de dissimular, como vimos aqui, nessa frase. Olhos de cigana dissimulada e oblíqua e dissimulada, que o Bentinho fala sobre Capitu. Hoje a gente vai fazer uma leitura comentada sobre o livro Dom Casmurro, um clássico da literatura brasileira, escrito por Machado de Assis. O livro que a gente vai ler é um livro da editora Maralto, que tem como capa essa capa aqui. Uma capa que eu particularmente não gostei, que não me sinto nem um pouco atraída ao ler por essa capa. Acho que existem capas melhores, eu já vi capas melhores, mas eu peguei esse livro aqui que não me chamou nem um pouco a atenção essa capa. Enfim, né? O livro, por ser escrito em 1899, tem uma escrita um pouco mais complicada de se ler. Uma escrita um pouquinho mais chata, porque não é a escrita que a gente está acostumado a ler nos dias de hoje. Inclusive, quando eu fui ler algumas partes do livro, eu tive que ler e reler várias vezes algumas partes para entender o que estava escrito no livro. E o livro, quando ele conta, eu vou ver aqui a sinopsezinha que eu estou aqui. Dom Casmurro, Bento Santiago narra durante a velhice a história, sua juventude, seu casamento com Capitolina, Capitu, sua amiga de infância. O relacionamento entre os dois sofre um abalo quando ele passa a desconfiar que a esposa traiu com seu grande amigo, Escobar. Nesse emblemático romance da literatura brasileira, Machado constrói com sutileza e muitos toques de ironias a história de um homem consumido pelos próprios medos e inseguranças. Trata-se de uma das obras mais representativas do estilo que consagrou a importância do autor. Então, gente, só para a gente percebe que a história vai ser contada pelo Bentinho. Então, a gente tem que levar em consideração que tudo aqui é pela visão do Bento. Então, a gente não sabe
como completo a veracidade dos fatos. Então, acaba se tornando uma obra aberta, porque você pode tirar suas próprias conclusões sobre o livro. Então, vamos começar o livro. Vamos começar com o primeiro capítulo, que é o título, que, basicamente, vai explicar o título da obra. Ele começa assim. Uma noite destas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, nesse parágrafo, a gente consegue analisar que um colega do Bentinho foi ler para ele os versos. O Bentinho, cansado, não prestou atenção em nada do que estava sendo escrito e acabou cochilando. Então, nessa parte aqui, quando ele fala, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. A gente consegue reparar que o seu colega que estava lendo o verso, ele acabou ficando ofendido com o descaso feito pelo Bentinho. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Então, vamos lembrar, gente, isso aqui é a visão do Bentinho. Então, aqui é o diálogo entre o Bentinho e o tal do cara lá que leu o verso. Vi ele fazer um gesto para tirar outras vezes do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. Então, aqui a gente vê que ele ainda tentou ler de novo o verso, só que desistiu, porque ele já estava muito cansado desse negócio. No dia seguinte, estou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha que ao final pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos meus amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Em alguns bilhetes, Dom Casmurro, domingo vão jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma de Renânia. Vê se deixa essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar os 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que dispense do teatro. Amanhã venha dormir aqui na cidade, dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, sono lhe dou moça. Então aqui a gente percebe que o apelido Dom Casmurro acabou pegando por causa que o colega dele, que foi ler o verso, acabou sentindo ofendido e deu o apelido de Dom Casmurro. Ademais, enquanto a gente vai ver que Dom Casmurro não é um apelido bom. Isso a gente já imagina, porque se ele estava ofendido, não ia chamar ele de uma coisa boa, né, gente? Então vamos continuar. Não consulte esse dicionário. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas não lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos e fidal. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta de trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem então. Então aqui a gente vê que o apelido Dom Casmurro foi o apelido dado porque a pessoa acabou se ofendendo. Então vamos para o segundo capítulo, que é do livro. Aqui ele vai comentar um pouco mais sobre o livro. Agora a gente vai ler o segundo capítulo do livro, que se chama Do Livro. Bom, vamos começar. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Então aqui a gente observa que ele vai falar sobre o livro que ele vai começar a escrever. Então sobre as narrativas, a gente já percebe a narrativa de Bentinho, que é o narrador principal, que é o narrador personagem. E ele conversa com a gente durante o livro. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, evade um desejo tão particular que me veste imprimir, mas vala. Um dia, há bastantes anos, lembro-me reproduzido em Engenho Novo, a casa em que me criei na antiga rua de Matacavos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz, e o mesmo prédio assombrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas guirnaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos de espaço a espaço.
Nos 4 cantos do teto, a figura das estações ao centro das paredes, os medalhões de César Augusto, Nero e Massinice, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Então aqui a gente observa que essa história está contando onde iniciar toda a história do livro. Então aqui já é a situação presente. Ele está contando a situação dele presente, que ele quer recriar a casa que ele morou anteriormente, né? Então a gente observa isso aqui. Isso aqui, gente, é do personagem. Quando fomos para a casa de Matacaros, já ela estava assim decorada, vindo de descendência superior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O malha também é análogo e parecido. Tem chacharinhas, flores, legumes, uma caçarina, um poço e lavador. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contato de vida anterior que é pacado com a exterior que é ruidosa. Então a gente observa que a forma de escrever dele é um pouco complicada. Eu considero ela um pouco complicada. Então, se você reparar, eu tenho bom um pouquinho na hora de ler, porque são palavras que hoje em dia não são tão usadas como eram na época que foi escrito Dom Casmurro. Então, aqui até agora a gente observa que ele está falando da casa, da reconstrução da casa dele. Um meio fim e evidente era atar 2 pontos da vida e restaurar na velhice e adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltasse os outros, vá um homem consolar-se, mais ou menos as pessoas que perdem, mas falta eu mesmo, essa lacuna é tudo. Porque aqui esta é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos que apenas conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias, o interno não aguenta a tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos, contra as amigas, algumas datas de 15 anos, outra de menos, quase todos creem na minha cidade. 2 ou 3 fariam crer nela, as outras mais línguas que falam obrigam muitas vezes a consultar o dicionário da é cansativo. Então, gente, esse capítulo, eu vou parar por aqui, por causa que ele é praticamente contando a vida dele atual. Porque se a gente for observar, o resto do livro inteiro, ele conta a vida dele do passado. Ele conta a situação já vivida por ele. Então, eu vou parar por aqui. Vamos começar o capítulo 3. Agora, iremos falar sobre o capítulo 3 e 4. No capítulo 3, a denúncia. Ia a entrar na sala de visita quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Matacavalos. O mês de novembro, o ano em que um tanto remoto. Mas eu não hei trocar dado na minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, já que agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era, os dias. Depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia algum no corredor. Não deu por mim. Voltou e abafando a voz. Disse-se que a dificuldade estava na casa ao pé, agente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou-lhe para dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito com o nosso Bentinho antes de metido nos canos com a filha tartaruga. E essa é a dificuldade, porque se eles pegam o namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metidos no canto? É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmoiada. O pai quase que não vê. Tomara que as coisas corressem de maneira que... Compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm alma cândida. Mas, senhor José Dias tem visto os pequenos pecados e nunca vi nada que faz desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos. Desde aquela grande enchente
há 10 anos que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram nossas relações, pois eu hei de crer? Mano Cosme, você que acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzido em vulgar quer dizer, são imaginações dos dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora, Oxalá tenha razão, mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de que o fazer padre tem esse ganho principal. Bentinho há de satisfazer o desejo de sua mãe. E depois a Igreja brasileira tem alto destino. Não esqueçamos que o bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou como a cara dele, atalhou tio Cosmo, cedoendo aos antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero é dizer que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o quer um capote, aonde vai buscar o gamão? Quando pequenos, deve ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas olhe cá, Mana Glória, a mesma necessidade de fazer o padre é promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei, creio que bem pensado. Você acha, prima Justina? Eu? Verdade que cada um sabe melhor de si. Continuou-se Costa. Deus é que sabe de tudo. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que isso, Mana Glória? Está chorando? Ora essa. Por isso é coisa de lágrimas. Minha mãe associou-se sem responder. Prima Justina, creio que levantou e foi ter com ela. Seguiu o seu altar silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção. Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória. Sugeria e desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Pausa aí. Com isso, Dona Glória quer que Bentinho seja padre, só que José acreditava que ele não poderia ser padre porque ele ficava de conversinha com a Capitu e seria bem difícil para separar eles. Contrapartida, Dona Glória quer que o Bentinho seja padre para cumprir a promessa dela. O quarto capítulo, um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era o molde da afeição monumental às ideias. Não as havendo, servira para prolongar as frases. Levantou-se para buscar o gamão que estava no interior da casa. Cosme muda a parede e viu-o passar com suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilha no Rio de Janeiro, e talvez nesse mundo. Trazia a calça curta para que ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto com arco de aço por dentro imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de Chico, veste caseiro e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado com um princípio de calva. Teria seus 55 anos. Levantou-se com um passo vagaroso do costume, não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas para um vagar calculado e deduzido. Com silogismo, completa a promessa antes da consequência. A consequência antes da conclusão, um dever amaríssimo. Então, no capítulo 4, Bentinho está descrevendo José. Irei ler umas frases para comprovar isso. A gravata de cetim preto com um arco de aço por dentro imobilizava-se no pescoço. Aí que também era magro, chupado, com um princípio de calva. Teria os seus 55 anos. E trazia as calças curtas para que ficassem bem esticadas. Como pode ver, ele parecia ser um homem bem alto, forte. Aí agora vamos falar sobre... Agora você é a resenha final, né? Você continuou gravando, cara? Continuei.
A gente vai deixar a leitura do livro por aqui. A gente leu, comentou 4 capítulos do livro. Mas, no geral, a gente pode perceber que a leitura do livro ela é um pouco complicada, por causa, como já foi dito, da forma que foi escrita. Mas, ao decorrer do livro, a gente percebe que a forma que o leitor escreve é uma forma boa e instigante, que nos instiga a compreender o mistério em volta do grande enigma. Esse capítulo traiu ou não traiu o Bentinho. A forma como ele vai construindo esse mistério faz com que a gente consiga, faz com que a gente Você tá vendo o bonequinho que eu desenhei, né? Estava.